Se o Lula já estava se borrando de medo por conta das manifestações do dia 16 de março, pode ter certeza que agora ele está se borrando mais ainda. Desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, a narrativa que a esquerda tentou criar é que Donald Trump não está nem aí para o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Essa narrativa que mais uma vez foi desmentida pelo próprio Donald Trump dessa vez. A esquerda que amanheceu no dia de hoje completamente desesperada, em prantos, isso por conta de um recado que foi enviado diretamente pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, que durante o evento conservador lá nos Estados Unidos, mandou um abraço direto para a família e para o próprio Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Esse que foi um recado direto para todos aqueles que perseguem Bolsonaro no Brasil. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and a great family. Alguns aí com pensamentos rasos irão dizer que foi apenas um oi, um abraço do Donald Trump. Mas eu julgo a dizer, foi muito mais que um abraço, meu amigo. E isso foi um recado direto de lealdade de Donald Trump com o Jair Bolsonaro no Brasil, já que o próprio Bolsonaro esteve ao lado de Trump nos seus piores dias lá nos Estados Unidos. E se tem uma coisa que é muito respeitada na política mundial, é a tal da lealdade, meu amigo. A lealdade nunca é esquecido nesse mundo de política. Parece que tem iluminado no Brasil que se tornou inimigo número 1 dos americanos. He gets out, 1 hour later, alert on the phone. Jair Bolsonaro has been charged and is facing 38 years in prison. For what? There's a judge there in Brazil. His name is Alexandre de Moraes. Anybody knows who he is? Okay. If there is a picture for someone that looks like a tyrant, it is Alexandre de Moraes. This man is a tyrant at the highest level. Mas aí você pode rebater, né? Falar que são apenas palavras, estão apenas blefando. Não, tem atitudes também. O governo americano tomou a grande decisão de tirar os dados do Alan dos Santos lá do sistema da Interpol. Esses dados que foram colocados lá pelo governo do Biden, a pedido do próprio iluminado do Brasil. Naquele pedido de colocar os dados do Alan dos Santos lá no sistema da Interpol, tinha também o pedido de deportação do Alan dos Santos. Esse pedido que foi negado pelos Estados Unidos. Mas quando bate o desespero, aí que fica engraçado esse governo do Lula. Eles que começam a fazer e falar coisas desesperadas. E eu não sei se é por conta da idade, por conta dos goles a mais, Lula que depois de Donald Trump mandar um abraço, um recado para Jair Bolsonaro, dizendo que está ao seu lado, o Lula endoidou de vez e começou a atacar o Donald Trump. Veja só. A internet permite que cada um de nós seja um combatente, seja um soldado. Cada um de nós tem que ser o seu próprio jornalista. Ninguém é obrigado a ficar acreditando nas sendices que as pessoas falam. Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era um xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe? A América para os americanos. Sabe? O canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Você disse cidadão. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. E ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas de 2008.
o velho endoidou de vez. Ele simplesmente atacou o presidente dos Estados Unidos, a maior potência bélica e econômica mundial. Completamente doido. Atualizando, não tem picanha, não tem ovo e agora temos uma crise diplomática criada pelo Lulu contra os Estados Unidos da América. Olha só quanta coisa boa, hein? Dá uma olhada no faturamento da Paula, ela que se adiantou nessa crise que se chama Brasil e está faturando mais de $1.000 trabalhando em casa e mesmo sem saber inglês. E eu não sei se você sabe, mas o dólar vale 5 vezes mais que o real brasileiro e a tendência é sempre valorizar cada vez mais. Enquanto a moeda brasileira desvaloriza, o dólar valoriza. E se você quer aproveitar dessa valorização, recebendo 5 vezes mais em dólar, o meu amigo também youtuber Daniel Avarenga, ele preparou um treinamento 100% gratuito para você aprender e ganhar em dólar. Esse treinamento está na descrição aqui desse vídeo, é o primeiro link na descrição e vai te ensinar passo a passo de como você vai ganhar em dólar e mudar a sua vida. Clica aqui na descrição desse vídeo e aprenda agora a como mudar da sua vida ganhando em dólar. Não é muita coisa de se esperar de um presidente que disse que não come gasolina, mas bebe álcool. Esse aí que ultimamente parece que está bebendo álcool até demais, já que está sendo muito direto. O Lula que chega a fazer o inevitável, o que nunca fez, que é contar a verdade. Lula diz em festa do PT que nem ele e nem o seu próprio ministério não sabe o que fazer no governo. Ele que afirmou que não sabe o que está fazendo no seu próprio governo. Ou seja, o próprio Lula já lavou as mãos para o seu próprio governo. Esse aí já desistiu há muito tempo, meu amigo. Os únicos que ainda não desistiram do Lula e do seu governo é a assessoria de imprensa do governo. Sim, eu tô falando da imprensa brasileira. Veja só, esse jornalista da CNN, o Cardoso, ele afirmou bem assim, bizarramente, o processo de Trump contra Moraes é simbólico e deve ser ignorado pelo povo brasileiro. Isso que eu chamo de medo. Esses jornalistas, principalmente da Rede Globo, estão debochando desse processo de Donald Trump contra o iluministro do Brasil. Difamar desse processo de Trump contra o Moraes, tentando dizer que isso não vai dar em nada. Simplesmente estão tentando fugir da realidade. Essa realidade que logo irá bater na porta desses próprios jornalistas. E eu falo isso porque o próprio advogado de Donald Trump, ele pediu Paulo Figueiredo mandar enviar para esse advogado os vídeos de jornalistas debochando do Donald Trump e o seu processo. E muito provavelmente esses próprios jornalistas debochados irão ser integrados a esse processo. Eu quero citar aqui uma manifestação que teve no canal de notícias Globo News do Brasil, eu não sei se o senhor conhece, mas eles são muito próximos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E eles disseram que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam tratando o assunto como se fosse mais uma bravata do Donald Trump. Não sei se o senhor conhece esse termo, bravata, mas é algo que não é sério, algo que é simplesmente para as câmeras e que não tinha valor jurídico nenhum. Foram essas as palavras que eles teriam usado para a Globo News. Como é que o senhor responde a essas afirmações? O New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou, que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia político, por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Se puder me encaminhar a matéria, eu agradeço, para incorporar isso nas próximas filings, né, nas próximas petições que faremos no Fórum Federal. Que vários ministros do Supremo do país consideram que uma ação judicial dos Estados Unidos, no contexto que eu acabei de explicar e descrever, não tem valor jurídico nenhum. Eu acho que vai ser super interessante entender o que pensam os juízes nos Estados Unidos sobre... Esquece de Donald Trump. O que pensam os juízes americanos sobre esse tipo de raciocínio e conclusão? Eu falo isso porque o próprio advogado, e aos poucos as coisas estão começando a acontecer, né? E tem muito jornalista aí que vive no mundo paralelo, vai começar a entender que
Pode ser que o mundo deles é a casa da mãe Joana, mas o mundo real não é. A Rede Globo que temendo, o medo do futuro já começa a se moldar para esse futuro. Rede Globo anuncia mudanças drásticas e impactantes no seu jornalismo. Ou seja, vai ter muito jornalista aí da Rede Globo sendo mandado pra rua, sendo demitido de vez. E cara, o grande dilema dos próximos meses que a gente vai ver é talvez tentar entender se isso vai ser algo que a Globo vai mexer internamente em alguma coisa. Eu acho que a vinda do Felipe Melo é uma clara demonstração disso, porque você pega um cara claramente, declaradamente bolsonarista, um cara super conservador, religioso, que bate na imprensa, que bate de frente com tudo isso e bota esse cara na tua bancada. Meu irmão, você não imagina. Se eu falasse pra vocês, 1 ano atrás, que a Globo contrataria o Felipe Melo, você ia rir da minha cara. Se eu falasse isso, você ia rir da minha cara. A partir do momento que ela anuncia o Felipe Melo, no mínimo você tem que olhar e falar, alguma coisa aconteceu ali. Porque seria como se a Globo me ligasse amanhã e falasse, Rica, a gente quer que você apresente um programa aqui na Globo. Fala, gente, não tem sentido isso. Porque eu e a Globo, não tem sentido. Pra quem não tá ligado, esse aqui é o Felipe Melo. Ele que é ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador de futebol, se aposentou. Ele é declarado bolsonarista e de direita, conservador. Esse próprio Felipe Melo que sempre atacou a própria Rede Globo, que sempre atacou o Bolsonaro. Pois é, mas agora alguma coisa mudou lá na emissora. A emissora Rede Globo que contratou nada mais nada menos que o Felipe Melo, o bolsonarista de direita. Pois é, alguma coisa mudou e agora teremos aí um bolsonarista de direita, em horário nacional na Rede Globo. Será que a emissora já começa a se preparar para um cenário de direita em 2026 e um governo de direita nos próximos 4 anos? Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. A emissora que entendeu que com o governo Lula não deu nada certo e a direita de Bolsonaro vai voltar.